Olá, bom dia. Estamos trabalhando com o módulo número 3. Beleza, Samuel? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, nós estamos trabalhando aí, Samuel, com o módulo 3. Eu passei exercício 90, página 90. Esse exercício ele fala para montar, né? Aqui poderia, na verdade, pesquisar, né? Modelo de processador, né? Normalmente, quando você monta qualquer equipamento, na verdade mesmo, ele vai de acordo com a placa-mãe. A placa-mãe ela tem a sua característica, tipo de processador, tipo de memória, né? Os conectores da fonte, né? E principalmente esses 4, 5 itens primordiais para o funcionamento. E o exercício foi pedido isso, que é o exercício da página 90. Vocês iam pesquisar na internet uma placa-mãe, modelo dela, depois o processador que conecta nela, né? Aí ia colocar tudo isso, né? Modelo, qual é a placa-mãe, modelo fabricante, qual processador, modelo fabricante. O HD ele é meio que padrão, né? Você pode colocar qualquer HD. Você vai só dizer a capacidade que você deseja. Porque qualquer HD tem que ser SATA, é óbvio, né? Hoje em dia você não encontra, muito difícil encontrar um HD que não seja SATA. A fonte tem que ser uma fonte que seja compatível ao conector lá, aos pinos, né? Quantos pinos tem? E os periféricos também é variável, porque normalmente o periférico ele é USB, né? O PS2 tem placa-mãe que nem tem mais, então é USB. Sendo USB, né, qualquer teclado. Esses outros aqui seria aquelas coisas que eu mencionei, né, que é processador, memória RAM, HD, placa-mãe, né? Aí vem fonte e periférico. 6 itens. Né? Esses outros que ele está falando, os outros têm tudo nome, né? Processador, memória RAM, placa-mãe, disco e fonte. 5. E o sexto é o periférico. O periférico vai entrar teclado, vai entrar mouse, vai entrar monitor, né? E outras coisas que desejar, né? Caixa acústica, microfone, aí você pode colocar o que você deseja. Certo? E vai poder, aí você vai colocar tudo aqui, né? Nesses espaços. Da página 90. Então, era isso que era para ter feito. Uma pequena revisão do exercício. Beleza, gente? Então, é isso para ser feito. Hoje nós vamos trabalhar com a aula número 4.
O que fala essa aula número 4? Qual que é o tema dessa aula número 4? Então, nós estamos no livro número 3. Nós estamos no módulo, o livro, né? Módulo 3. E a aula 4. Fala, qualidade e desempenho de componentes. Nós temos os objetivos. Esse é o módulo e a aula. Existem 2 objetivos, que está também aí na 94. O objetivo é aprender a identificar as configurações e comparar as diferenças de peça e de um computador. É isso, é esse o objetivo. Certo? Outro objetivo é aprender a identificar as configurações para fazer um upgrade. Essas 2 coisas que são os objetivos, né? Uma coisa muito importante, a primeira coisa que ele diz aí, né? Que é como saber quais são as melhores peças. Como saber quais são as melhores peças. Como saber quais são as melhores peças? Né? Essa é uma pergunta e automaticamente uma dúvida muito comum, né? Para quem está iniciando nessa área. E até mesmo para as pessoas que estão querendo apenas comprar um computador. Qual é a melhor peça? É muito mais simples hoje do que há 10, 12 anos atrás. Existem muitas informações disponíveis em sites, em fóruns, em artigos, em um controle de qualidade, que de modo geral evoluiu com o passar dos anos. No início dos anos 2000, foi considerado que uma era negra da informática. Foi a época média, talvez, onde haviam aberrações, né, surgindo no mercado, trazidas por empresas que queriam explorar no máximo possível os nichos de mercado. Era bem comum encontrar placas-mães com slots AGP, que é um conector antigo, e o famoso que ainda existe, PCI Express, que são slots
e slots de memória RAM DDR e DDR2 na mesma placa. Então, controladores à parte para gerenciadores de interfaces, SATA, entre outros. É claro que ainda hoje existem empresas que fazem produtos de baixa qualidade aí, né? Mas com a comunicação entre consumidores, isso acaba aparecendo, mas rapidamente, né, isso é desfeito, né? O mais interessante é se observar quando for montar um computador ou mesmo escolher um produto, qual será o uso desse computador. Então, número 1, para saber isso aqui, primeiro passo, devo fazer essa pergunta para o usuário. Essa pergunta é fundamental. Você não consegue montar e estabelecer a melhor peça para o usuário antes de fazer essa famosa pergunta, né? Que é exatamente para quê, né? Qual será o uso desse computador? Né? Qual será o uso? Qual será o uso desse computador? Qual será o uso desse computador? Essa primeira pergunta tem que ser feita, né? Número 2. Número 2. Quem vai usar? Quem vai usar? Número 3. Quantas horas por dia ele ficará ligado? Quantas horas por dia ele ficará ligado? Então, essas perguntas devem ser feitas, porque não existe exatamente o melhor computador, tá? Então, essas perguntas são feitas porque não existe o melhor computador. Existem computadores com super desempenho, mas isso é outra história. Existe um melhor computador para aquela situação específica, né? Para aquele usuário, um usuário que vai navegar na internet, ver e-mails, usar aplicativos de escritório, não precisa gastar com placa de vídeo e nem um processador mais poderoso ou uma qualidade absurda de memória, entendeu? Então, se o computador é um computador para utilizar no escritório, não precisa de uma placa de vídeo, precisa de um processador tão veloz. Não precisa de uma exigência muito maior, né? Agora, já um gamer, né? Alguém que precisa de uma boa qualidade de placa de vídeo, bastante memória de armazenamento em disco, um processador que gerencia bem, tudo isso, né? Claro, uma fonte de alimentação adequada, ok? Se eu utilizo uma placa de vídeo, utilizo uma quantidade de memória maior e a utilização minha para coisas avançadas, a fonte tem que ser uma fonte, a fonte de energia que liga a tomada ali, tem que ser uma fonte com uma potência maior,
uma potência maior. Senão ela não consegue, né, suportar. E ela só precisa ter um computador com uma capacidade maior, dependendo do que ele vai fazer. Se é um computador que a pessoa utiliza para o games, né, para edição de vídeo, edição de foto, já é necessário usar um computador com uma capacidade maior. Então, o ideal, depois de traçar o perfil de uso, é verificar qual é o valor que será investido. Isso é importante, né? Saber se a pessoa está também financeiramente disposta a investir aquele valor. Não adianta nada, se traçou o perfil, viu que necessita de uma máquina mais veloz, uma placa de vídeo, um armazenamento maior, só que a pessoa não tem condição financeira, né? Isso é uma questão do próprio usuário, mas é importante deixar claro, né, que a utilização, né, importante deixar claro que a utilização e a utilização que a pessoa tem a fazer vai influenciar. Não adianta nada a pessoa querer edição de jogos, né, querer coisas avançadas, sendo que ela quer comprar uma máquina inferior. Ela não tem condição financeira. Então, tem que analisar tudo isso. Que se você for comprar um equipamento com a finalidade de trabalhar com jogos, né, ser um computador com essa característica, então tem que se gastar, né, na fonte, na placa de vídeo, no processador, na memória RAM, né, e por aí vai. Então, tem que fazer essas três, vamos dizer assim, três análises, certo? E aí, se aplicar essa análise no valor investido, no valor financeiro que vai ter que gastar, né? E no valor desejado, o limite que a pessoa deseja. Não, posso gastar um limite tanto. Aí você tem que falar, ó, é isso, é esse limite que você vai? Tudo bem, então, não vai chegar, essa máquina que você deseja comprar, com esse valor que você deseja investir, não vai fazer o que você deseja. Então, é interessante deixar claro isso. Você está montando, a pessoa, não, comprei uma máquina nova. Mas a máquina tem a sua capacidade, dependendo do que ela vai fazer. Isso é de acordo com o que ela vai fazer. Então, depois de conhecer bem esse perfil, é que se parte para escolher as peças, dando certas prioridades, de acordo com o orçamento e com o foco do uso do computador. Por exemplo, uma pessoa que quer um computador para jogar não deve comprar um notebook, que é uma dica, tá? Na verdade, não tem como. O notebook, primeiramente, já se fala do espaço, né? Espaço físico lá. Ele esquenta, né? Ele exige, então ele vai esquentar mais, né? Então, não tem como. Quer jogar? O notebook não é apropriado para jogo, pois o desempenho será muito inferior ao de um desktop, né? E no mesmo valor. Porém, um empresário que precisa de mobilidade tem um notebook, é a melhor opção. Alguém que precisa de estar se locomovendo para vários lugares, fazendo análise, né, em algumas empresas, ou é uma pessoa que atua em várias filiais, né, precisa de um notebook, porque normalmente ele vai trabalhar com ferramentas que não se exige tanto, né? São ferramentas leves, vamos dizer. Agora, se a pessoa quer utilizar para games, ela tem que fazer uma análise e entender que o notebook não foi feito para isso, tá? Ele tem o objetivo de fazer com que a pessoa, né, se locomova. E já começa no espaço físico. Se quer uma capacidade maior, tem que colocar a placa de vídeo.
né? Então, aqui dá uma dica, né? Uma dica aqui mostrando realmente a necessidade. Qual que é a necessidade da utilização do notebook ou não. A primeira peça que ele vai falar relacionada à compra é o processador. O processador, nós já falamos que é a peça mais importante. É a mais importante de todas as peças, ela é a mais importante. Então, sendo a mais importante, a gente já... Processador. Seu processador. Então, o processador é o principal componente, né, do hardware. Estamos pensando em desempenho, velocidade na execução de tarefas em geral. A questão é que nem sempre vale a pena investir muito em um processador poderoso e esquecer dos outros componentes que são de extrema importância e que sem que eles acompanhem o desempenho do processador, né? Então, o que ele está falando? Tudo trabalha em sincronismo. Se você está usando um processador, porque tem 3 tipos de máquina. Tem a máquina intermediária, tem a máquina de baixa capacidade, vamos dizer, baixa, média e alta. Então, ela tem mais ou menos essas 3 coisas: baixa, média e alta. Então, se você trabalha com processador de alta, que nem é o modelo aí que ele está mostrando na página 95, tudo tem que acompanhar. A memória tem que ser uma quantidade de memória boa, alta, né? O processador acompanha, né? E tudo tem que trabalhar, principalmente as 3 coisas, né? As 2 coisas, vamos dizer assim, o processador e a memória RAM. Essas 2 coisas têm que ser iguais. Se eu utilizo uma quantidade alta de processador, a memória tem que acompanhar. Não pode trabalhar uma coisa diferente da outra, né? Então, por isso que ele está falando, principalmente essas 2 coisas. Tá? Então, ele fala, não adianta o processador muito rápido. Vai ser como uma comitiva, onde mesmo a Ferrari e outros carros mediando em antigos, né? Ou Fusca, eles citam um exemplo do carro, né? A comitiva vai andar devagar, mesmo tendo no meio dela como uma potência alta. Os demais carros não conseguem acompanhar. E como uma comitiva anda sempre junta, a Ferrari diminui a sua velocidade para acompanhar os demais. O processador ou qualquer outro componente do computador faz a mesma coisa. Sempre que um componente é mais rápido que o outro, ele precisa esperar para que todos podem juntos. Por isso, alguns gastos podem ser desnecessários e desapropriados. Então, isso que ele está falando, que é desapropriado. Se eu pegar processador alto e o resto não acompanhar, né? Coloquei processador alto, mas minha placa de vídeo não é tão boa assim. Não adianta, tem que trabalhar tudo em sincronismo. Com as mesmas, é uma locomotiva, né? Tudo trabalha em sincronismo. Tudo tem que trabalhar de maneira harmoniosa, com as mesmas capacidades. Deu para entender? Então, por isso que tem que trabalhar com tudo de maneira proporcional, senão você gastou de maneira desnecessária, certo? Com a escolha do processador adequado, sem gastar muito, sem comprar algo que fique devendo para a função que precisa realizar, né?
Aqui ele está falando que tem que comprar de acordo com aquelas características que eu mostrei, aquelas 3 que eu mostrei, né? Para que vai usar, qual que é a função vai usar, né? Quem vai usar, qual que é os trabalhos que vão ser realizados. A resposta é bem simples. Avaliar as especificações técnicas. Tem que avaliar as especificações técnicas. Essas especificações técnicas são as definições sobre o processador. Se bem analisados, podem ajudar muito na escolha do melhor custo-benefício. A primeira coisa é ver em qual faixa de processador o computador vai se encaixar. Existem 3 faixas, eu até já comentei, né, de processadores. Pelo menos entre 2 principais fabricantes, que é a Intel e a AMD. Né? A Intel e a AMD. E os processadores de entrada, que é processador, custo não é tão alto, né? Ele tem uma capacidade baixa, certo? Tem processadores intermediários, já é razoável, e os processadores de alto desempenho. Né? Atualmente, os processadores de entrada têm um desempenho bom, né? Por um preço bastante acessível. Coisa que era, alguns anos atrás, a maioria, se não todos, já são multicore e tem tecnologias que simulam o dobro dos núcleos físicos, né? A Intel tinha como a intenção inicial dividir a família do i entre as classes i3, i5 e i7, respectivamente, né? Matando os nomes Pentium e Celeron, que foram por muito tempo a segunda linha da Intel. Então, ele mostra Intel i7 e i3. Os Celerons eram feitos partes defeituosas, que a Intel desativava a parte com defeito e vendia o processador com desempenho e custo inferior. Por fim, a Intel manteve as linhas Celeron e Pentium como alternativa. Atualmente, a Intel possui as seguintes linhas de processadores: o Atom, usado geralmente para internet das coisas, o Celeron, o Pentium e a Intel Core, que é o i3, i5, i7, o M3 e o V-Pro. E a Itanium para servidores e a Quarto, usado geralmente para internet das coisas. E o Shell para os servidores. Os processadores Atom e o Celeron, Pentium e o Quarto são considerados de entrada, juntamente com o i3, que pode ser considerado intermediário, enquanto o i7 aí, ele já é considerado já quase próximo do avançado, vamos dizer assim. Aí ele fala um pouco da linha da AMD. A AMD, que é um outro fabricante, concorrente da Intel, coloca etiqueta para identificação de classe de processador. O de entrada é o Vision. O Vision é de entrada, tá? Que é os mais baratos, que é utilizado mais para escritório, para coisas que não exigem tanto assim. Não são tão caros. O Premium Vision já é o intermediário. Já são processadores já intermediários. Você já pode exigir um pouco mais, já são os intermediários. O Ultimate Vision
ele já está um pouco acima do intermediário, já indo para o avançado. E o Black Visual já é o top de linha, né? Já é o de alto desempenho. Então, ele tem basicamente essas quatro opções de processadores. Aqui a gente está falando de processador. Vocês estão vendo na tela aí alguns tipos de processador. Então, a AMD tem esses quatro tipos de processadores, né? Começando no Vision, né? Ele até fala lá, o Vision, ouvir música, ele fala a descrição na página 99 da AMD, ouvir música, fotos, assistir vídeo, vídeos online, usar internet e e-mail. Aí, o Premium Vision, ele já fala ouvir música, chat, edição básica de foto, já aumentou. TV ao vivo, né? Olha lá, games intermediário, converter CDs em MP3, multitarefas, web. Tá vendo? O segundo, ele já fala edição de vídeo, edição avançada de foto, edição de música, games 3D, já essa terceira parte esse Ultimate Vision da AMD, não existia a Intel, né? A Intel ela trabalha basicamente só com 3 níveis, né? O de entrada, intermediário e o desempenho alto. O AMD não, ela tem quando ela chega no intermediário, tem um outro abaixo do avançado. E é isso que ela ganha. Ela ganha aqui em venda, né? Que ela tem mais um ali antes de chegar no top de linha lá, né? O super avançado. Ele tem um outro ali intermediário. Às vezes a pessoa não tem como comprar um top de linha, mas ele compra um próximo ali, né? Às vezes acontece isso, né? Os processadores da linha Visual já seriam uma linha de entrada. Inclui alguns modelos também chamados Sempron e o Athlon, enquanto as demais linhas incluem os processadores como o Phenom 2 e esse Bundozer, que a variação é basicamente a mesma, sendo a linha Black de ambas, voltada para entusiastas, pessoas que gostam de fazer overclock, né? Esse overclock, o que é o overclock? É você aumentar a capacidade. Tem como você fazer o processador, lá pela BIOS, fazer o processador ficar com um desempenho um pouco maior do que é o padrão, tá? Então, ele tem como fazer isso. Então, um processador melhor depende da necessidade do usuário, que é aquilo que eu tinha comentado, né? Depende o que você vai fazer. Depende da necessidade do usuário e de quanto ele tem para gastar. Essas duas coisas. Por isso é importante conversar e ter noção exata de qual vai ser o uso fundamental, qual vai ser o uso, para que você quer, né? Tem que fazer uma análise de requisito. O nome disso é análise de requisito, o nome disso. Toda vez que você for comprar uma máquina, ou né, até mesmo fazer uma assistência, às vezes, né, tem que fazer uma análise de requisito. Tem que fazer essa análise. O que é essa análise? Você vai ter que saber qual vai ser o uso. Qual vai ser o uso. Tem que fazer essa análise. Ok? Então, ele mostra uma tabela na página 100, todos os processadores aí, ou a maioria deles, as suas capacidades.
Mas 56. é? Pode falar. Meu irmão tá tentando entrar aqui, só que ele tá na lista de espera ainda. Eu tô liberando, só que tá caindo. Pode ser alguma coisa aí. Como que ele tá entrando? Não, Aí, ó. tentar Ele liberar. tá vendo a tela aí, ó? Ele... Olha lá, eu cliquei para entrar. Cliquei mais de uma vez já, ó. Só que não entra. Tem alguma coisa errada aí. Olha lá, dá falha. Falha é o admitir, tá vendo aqui, ó? Cadê você? Olha lá. Ó, vai fechar. Você não apareceu? Você tá vendo minha tela aí? Tá todo mundo. Olha Olha lá. aqui. No início da reunião. Vem o Kevin. Tá vendo minha tela? Aqui, ó. Seu irmão é esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou habilitar, ó. Umas 5, 6 vezes eu já fiz isso. Quando eu clico, ó. Olha lá, ele vai tentar entrar, ó. E vai dar um erro e vai cair, ó. Eu vi no celular dele, parece que todo mundo tá na reunião, só que o tempo da reunião não mudou um segundo. Aí sai. Pra mim dá que ele nem entra. Não consegue entrar. E você tá vindo aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. O Gustavo tá vindo aqui, ó. Vindo aqui, clicando nesse link. É assim? Jeito normal. Sim, ele tá clicando no link. Normal. Ele Sim, tem no link que você passa no grupo. Ó, deixa eu falar uma outra coisa. Ele tem esse programa aqui, ó, o Team instalado. Esse programinha. Sim. Tem instalado? No celular? Tem. Tem? Tem. Ele está usando a internet, a mesma internet que você está usando? Sim. Deixa eu ver. A gente sempre usa, geralmente, nas aulas, né, a mesma internet. Olha lá, vamos ver. Ele pediu para entrar de novo, hein, de uma outra maneira. Vamos ver. Deu falha de cima. É celular que ele está usando? É celular? Kevin? É celular. Se tem o programa e ele está clicando no link e está dando falha, faz o seguinte, reinicia o celular e tenta de novo. Até aparece, tá vendo aqui para mim, ó? Agora ele está 2 vezes, está em 2 vezes aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá 2 vezes, ó. Não sei por quê. Reinicia o celular e tenta de novo. Porque se ele tem um programa, ó, se ele tem um programa instalado, se ele está clicando no link, não tem como dar errado. Só se a internet estiver lenta, mas a internet não é, porque você tá conectado. Entendeu? Fala para ele reiniciar. Aí o que ele faz? Ó? Ele não vai no programa, ele não pode ir no programa, tá? Ele tem que só clicar no link. Nesse link aqui, ó. No link aqui, ó. Só que reinicia o celular. Reinicia o celular primeiro. Vou clicar. Não, mas Ó, outra coisa, deixa eu falar. a gente sempre usa o link. Hein, Kevin? Deixa eu falar uma outra coisa. Fala para ele aí que não tem problema também, tá? Eu vou gravar, a aula está sendo gravada, eu vou colocar no grupo aí. Beleza? Fala para ele aí. Se ele inicia o celular e tenta. Se não der, eu vou colocar, daqui a pouco eu vou colocar a aula. Beleza? Beleza, Kevin? Sim, ô Moisés. Pode falar. A aula da semana passada, a gente não conseguiu participar porque a internet tinha caído no meio da aula. Daí eu assisti no YouTube. Tá. Beleza. Quando for assim, vocês me falam, que aí eu acho que vocês falaram lá no dia, né? Mas eu sempre coloco, aí vocês não perdem, vocês não conseguem ver. Entendeu? Mas tenta aí. Tava demorando para entrar. Beleza?
reinicia e tenta novamente. Se não der, não tem problema que eu vou colocar o vídeo depois aí, tá bom? Ó, nós paramos aí na página 101. Até aí a gente falou do processador e dessas coisas que precisam ser analisadas. Quando for comprar, né? Você tem que fazer, né? Qual será o uso do computador, para que a pessoa vai usar, porque não adianta a pessoa comprar uma máquina com um preço baixo, sendo que ela vai fazer coisas, né, avançadas, né? Quem vai usar é interessante, né? Saber, né, qual que é o computador que ele deseja e quantas horas vai ser ficar ligado por dia, né? E qual vai ser o uso, para que ele serve. Isso é muito importante, né? Se ele vai usar para games, não adianta comprar uma máquina com capacidade baixa, sendo que o uso é um uso que vai exigir bastante do processador. Não tem como, né? Não é incompatível. A placa-mãe sempre ela é de acordo com o processador. Normalmente, quando você vai comprar uma placa-mãe, normalmente é o kit, né? Você vai comprar uma placa-mãe, você vai ter que saber o modelo da placa-mãe, porque o processador ele vai de acordo com o modelo da placa-mãe, certo? Então, ele vai de acordo com o modelo da placa-mãe. Então, toda vez que você compra uma placa-mãe, aqui, ó, placa-mãe. A placa-mãe, ela tem o seu soquete, né? O que é o soquete? Esse lugar aqui onde encaixa o processador. Então, na placa-mãe fica escrita o modelo dela. Então, o modelo dela é relacionado ao soquete aqui, ó. Esse soquete normalmente fica escrito aqui, ó, que é o tipo do processador. Então, a placa-mãe precisa ser compatível com o processador e suportar a qualidade de memória também. A memória vai encaixar daqui, ó. Então, toda a placa-mãe tem um tipo de memória que vai encaixar daqui, ó. Tá vendo a foto aí? E um tipo de processador. A placa-mãe é muito importante você analisar. Tem outras coisas que é importantes? Tem os slots aqui, né? De placas off-board, né? As conexões de USB, né? Aqui, claro, isso aí vem em segundo plano, mas o que vai influenciar no funcionamento, na rapidez ou na lentidão é o processador e a memória RAM. Ok? Essas duas coisas. Então, por isso que é importante fazer uma análise, né? A placa-mãe tem que fazer a seguinte análise, verificar qual que é o processador, né? A placa-mãe serve, qual que é a memória, em segundo lugar. Então, em primeiro lugar, qual que é o processador dela? Em segundo lugar, primeiro lugar, processador, segundo lugar, memória RAM, terceiro lugar, as placas. Então, primeiro lugar aqui, ó, tô passando o mouse aí, ó, processador, qual soquete fica escrito aqui, ó. Segundo lugar, a memória RAM. Muitas placas ficam descritas na placa também. Memória RAM, que tipo de memória RAM é. Em terceiro lugar, o PCI aqui, ó. A PCI Express, que é onde eu conecto a placa de vídeo. Certo? Qual PCI Express é? Fica escrito embaixo também aqui, ó. Normalmente. Quarto lugar, painel traseiro. Esse painel aqui, ó, que eu falei, ó, as conexões, ó, de teclado e mouse, ou a placa de vídeo on-board, a quantidade de USB, se tem a HDMI, né? A rede, que é a quarta opção. Se tem vídeo on-board, já falei, né? A sexta, as conexões SATA, que são essas conexõezinhas aqui, a quantidade de SATA que tem.
Porque a quantidade de SATA, ele mostra a quantidade de HDs que eu posso colocar, entendeu? E a quantidade de drives que eu posso colocar, certo? Então, essas 6 coisas têm que ser analisadas, tá? Número 1, aqui, ó, o socket do processador, automaticamente, se eu sei o processador, se eu sei o socket, eu sei o processador. Número 2, o tipo de memória, tá? Número 3, essa placa aqui, ó, PCI Express. E as outras placas PCI, mas principalmente a Express. Pode ser que esteja PCI-E de Express, que é onde eu conecto a placa de vídeo. A placa de vídeo vai conectada aqui, tá? O painel traseiro, né? A quantidade de USB que tem, né? Quanto mais USB vai me ajudar, né? A conexão de HDMI, se tem essa VGA, né? Também é importante. E por último, a conexão SATA, que são essas conexõezinhas aqui, ó. Tá vendo? Para eu conectar as HDs, ó. Essas conexõezinhas aqui. Então, eu tenho que fazer essas 6 análises na placa-mãe. Então, o que eu tenho que analisar, né? Análise na placa-mãe. Análise da placa-mãe. Análise da placa-mãe. Número 1. Eu tenho que analisar na placa-mãe. Processador. Processador. O que eu tenho que analisar no processador? Qual é o socket? Né? Qual é o socket? Socket, o que é o socket? Onde eu encaixo o processador. Tá bom, gente? Qual é o socket? Tem que saber. Sabendo qual é o socket, eu consigo comprar. Qual o processador depois, ou, né? Posso comprar separado. Eu já montei lá nos anos 2000, 2007, por aí, 2006. Eu montei um desde o princípio, né? Eu comprei placa-mãe e fui comprando, né? Para comprar, tem que saber essas coisas que eu estou falando aqui agora, né? Outra coisa que eu tenho que analisar na placa-mãe é a memória. Vem em segundo lugar. A memória RAM. Certo? Qual que é a análise de memória RAM que eu tenho que fazer? Qual é o slot? Qual é o slot da memória RAM? Certo? Qual é o slot? Slot, o que é? Onde eu encaixo a memória RAM. Número 3. O que eu tenho que analisar em terceiro lugar? Os slots PCI Express. Os slots PCI-E. Que é onde? O que é esse PCI-E? É o PCI Express. É onde eu coloco a placa de vídeo. Onde conecta a placa de vídeo. Número 4. O que eu faço no número 4? É o painel traseiro. Painel traseiro. O que eu faço no painel traseiro? Vou analisar as conexões on-board. Né? Ver as entradas on-board. Número 5. Eu devo ver também que está dentro aí, né? Ele dividiu o vídeo. Se tem o vídeo on-board. Ver vídeo on-board. Vídeo on-board, se existe esse vídeo on-board. E número 6.
Número 6, os conectores. Os conectores SATA. Onde eu conecto HD, DVD. Beleza? São essas 6 coisas que tem que analisar na placa-mãe. Aula que vem, nós vamos continuar da página 103. Essa aula não vai ter exercício, porque na aula que vem nós vamos continuar a partir da página 103. Tá bom? Tudo certo, gente? Tudo certo? Eu vou colocar esse vídeo aí Deixa eu só fazer uma coisinha.